Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. Galerinha, nós já estamos na aula 8.1. Então, ó, eu sei que todos receberam aí o material. Vamos acompanhando, né? Cada lâmina que eu te mostrar aqui para vocês, a gente vai acompanhando lâmina por lâmina. E algumas vezes nós fazemos a leitura dessas lâminas. Outras não, a gente mostra a lâmina e faz a explicação, tá bom? Mas se ficar qualquer dúvida, já vai sublinhando aí, porque assim que a gente finalizar a aula, nós vamos fazer aquele bate-bola jogo rápido, revisar, porque vai ter atividades, tá bom? Então vamos lá? Meu diretor, coloca na tela aí para nós. Olha aí, ó, aula 8.1. Professor, o que nós vamos ver na aula 8.1? Pessoal, na aula 8.1, nós vamos ver 3 assuntos. Então vamos explicar aqui direitinho. 3. Qual é o primeiro assunto, professor? Nós vamos falar sobre o pensamento evolutivo. Depois, segundo assunto, as teorias de Lamarck. E o terceiro assunto, as teorias de Darwin. Então são 3 assuntos. E nesses 3 assuntos nós temos alguns temas a serem desenvolvidos. Evolução da biologia, teoria sintética da evolução. Na teoria de Lamarck, em relação à teoria de Darwin, nós vamos fazer aí, ó, uma linha do tempo em relação da lei do uso e desuso, transmissão das características e depois seleção natural e o neodarwinismo, tá bom? Ok, então já explicando aí esses 3 itens, vamos para a evolução biológica. Professor, o contexto é adaptativo. Então, no sentido da evolução como um processo biológico de transformação, modificações e adaptações ocorreram ao longo do tempo. Tá bom? Então, podemos aí, ó, dizer que a atual diversidade que nós temos hoje... Professor, essa palavrinha... diversidade que nós temos hoje é um resultado de um processo de transformações que ocorreram, claro, junto com adaptações envolvendo o quê? O ambiente. Mas o que eu tenho que entender por diversidade? É simples, meus queridos. Tá vendo essa arara? Nós temos uma diversidade, quer dizer, diferentes formas de arara. Eu gostaria que... Vamos lá. Ah, professor, nunca tive acesso a uma arara. Então vamos pegar cachorro. Pensa num cachorro aí. Pensa num. Esse cachorro que você está pensando aí tem uma raça. Vamos pensar, se você pensou numa raça, tem uma diversidade dele. São diferentes formas daquela raça. Se você pensar num pitbull, tem diferentes formas. Se você pensar isso que eu estou falando de raça. Se eu falar espécie canina, eu tenho uma variedade enorme de espécie canina. De cão doméstico a que não é doméstico, os lobos, é uma diversidade. Então eu fui na raça que é mais próxima a nós. Só na raça já tem uma diversificação. Então a gente tem que pensar nesse sentido, tá bom, pessoal? Ok. Aqui, ideias. Quais são as principais ideias? Professor, ideia como? Pensamentos de como surgiu o processo evolutivo. Não, surgiu não, desculpa, tá? É de como ocorreu, procedeu. Todos os seres vivos compartilham de um mesmo ancestral. Aqui são palavras-chave, pessoal. Quer dizer que para que chegamos hoje aqui, vamos falar de seres humanos. Ou você pensa aí no canis, que são os cães, os felinos, os gatos. Aí tem um ancestral comum para todo mundo. Parte do pressuposto que temos ancestrais. Quer dizer, outros seres que estavam aqui passaram por um processo de seleção. Então, podemos dizer que a partir desse processo pelo qual o organismo moderno, que somos nós, nos desenvolvemos a partir de quê? De antigos ancestrais. Então nós temos cargas comportamentais, compartimentalizadas que nós trazemos desses nossos ancestrais. Então vamos para as teorias. Quais são essas teorias? Quantas são? O que elas falam?
Antigamente, a ideia de que a espécie seria fixa, quer dizer, imutável. O que é fixo, professor? Imutável, que não sofreu modificações durante um determinado período. Isso, quem defendia eram alguns filósofos. Isso chamava de quê? Fixismo ou fixista. Pressupunha que as espécies viviam, que as espécies, elas não alteraram o seu comportamento, sua morfologia. E o que isso, por que isso não deu certo, professor? Porque quando não ocorre um processo de desenvolvimento, quer dizer, modificações. Quer ver uma coisa? Para mim, vamos lá, quando fala sobre... Pode botar aqui, tá, meu diretor? Até o quadro, isso. Quando a gente fala de fixismo, muitas vezes a gente vai estar explicando o fixismo, mas a gente fala de modificações, não é isso? Transformações. Na morfologia, eu vou colocar um outro exemplo de processo evolutivo que tem que estar... Tem não. Todo processo evolutivo, todo processo uma carga de conhecimento que nós trazemos dos ancestrais, um exemplo clássico, professor. Sistema imunológico. Se essa teoria fixista, ela cai por terra por quê? Se você, até o seu sistema imunológico, ele passa por um processo de seleção, fazendo com que ele faça que você permaneça aqui. Por quê? Porque ele adquiriu informações que faz você ficar o quê? Mais resistente, mais tolerante, mais adaptado às reações da investidura dos inimigos, e você consegue se proteger. Que inimigos? Micro-organismos que são invisíveis, como os esporos, as bactérias e os vírus, que quando você entra em contato com eles, você entra em contato com a Terra, vai te dando uma resposta, vai melhorando a tua resposta imunológica. Isso, adaptativo. Quando você, em relação à alimentação, que você tem acesso a um determinado tipo de alimento que potencializa, qualifica e melhora a resposta imunológica, que aí entra as vitaminas, sais minerais. Então, isso tudo, pessoal, anos e anos lá atrás, vai trazendo e vai sendo incorporado. Claro que determinadas respostas imunológicas nós vamos adquirindo quando nós estamos nesse ambiente. Mas as informações que são transmitidas, a resposta imunológica é uma delas. Tá bom? Na tela, aí, por exemplo, o que isso está querendo dizer? Que se fosse fixista, quer dizer, não há, desde a antiguidade até o dia de hoje, não ocorreu nenhuma modificação no teu código genético em relação à tua resposta imunológica de produzir anticorpos. Quer dizer que a gente poderia ser dizimado por um outro patógeno, um patógeno novo. Não é. Por quê? Porque nós temos uma carga de informação, claro, estou falando isso em população. Uns vão ter melhor, eficiente, o outro moderado e os outros não vão ter. Por quê? Porque nós estamos falando, agora não é só o ambiente, é contato de informação, intercurso sexual. Você, com outras populações, quando agrega informação através do intercurso sexual, você consegue colocar o gene em determinadas populações que não têm aquela informação. Nós estamos falando disso. Na tela, meu diretor. Então, aí nós temos o grego Aristóteles, que acreditava que os organismos eram distribuídos segundo uma escala que ia do simples ao mais complexo. Então tinha o quê, professor? Para ele o processo sempre era o quê? Era a coisa mais simples e o que era complexo era mais evoluído. Nós sabemos que isso não é assim, pessoal. Não é porque você é simples, você é menos evoluído.
Não é porque você é complexo, você é mais evoluído. Tem que tomar um pouco de cuidado com esse conceito. Essa visão aristoteliana ou aristotélica, que perdurou durante cerca de 2000 anos, admitia que as espécies eram fixas e imutáveis. Claro que ocorreu ajustes, né, nesse processo aí de seres complexos e seres simples, tá? Exemplo, né, um beija-flor com seus longos bicos estão adaptados à coleta de néctar, contida nas flores tubulosas que eles visitavam. Essas observações logo se deu a teoria sintética da evolução, ou que nós conhecemos como neodarwinismo, que foi formulada por vários pesquisadores durante anos de estudos, tomado como essência quem? Noções de Darwin sobre a seleção natural, considerado umas noções mais atuais da genética. Então nós temos aí o quê? O aperfeiçoamento, o crescimento ou desenvolvimento de uma ideia de sistema de consumo, ou o que a gente chama de indivíduo, que vai se desenvolver gradualmente e progressivamente. Aí nós temos alguns pontos principais. Quais eles, professor? A anatomia, nós temos a biologia molecular, nós temos aí a biogeografia. Quando a gente fala anatomia, é a forma. Tá? Claro que na grande maioria eu gosto de falar anatofisiomorfologia. Anatofisiomorfologia é a anatomia, localização, posição dos órgãos, a forma e o funcionamento. Estão integrados com o quê? Isso é o fenótipo. Anatomia é o fenótipo. Estão integrados com a carga genética. E a carga genética relacionada com ações ambientais é a biogeografia, expressa no indivíduo uma anatomorfofisiologia onde ele vai responder, ele vai ser colocado à prova. Exemplo, meus queridos. Por que pessoas, no globo, vamos botar aí o globo, por que pessoas em determinados continentes são mais claras e mais escuras? Apresentam pelos no corpo e outros não apresentam pelos no corpo. Dentro de alguns continentes distribuídos aí no globo, tem pessoas que são mais altas, populações, não pessoas, desculpa pelo equívoco. Eu não estou falando nível indivíduo, eu estou falando de populações. Então, pessoas que estão acima do eixo de Greenwich, ou que estão abaixo desse eixo, ou que estão acima do Trópico de Capricórnio, porque elas sofrem mais ou menos pressão da gravidade, pressão da atmosfera e ação da gravidade. Esse é o correto falar. Pressão da atmosfera e ação da gravidade. Essa população, elas são mais altas, populações são mais baixas, são populações medianas. Então aí nós temos o que, professor? Uma relação com a genética, uma relação com a anatomorfofisiologia relacionada com o quê? Com o ambiente. Então nessa forma, como é que se observou isso, professor? Como é que se teve essa visão? Através de um processo que conhecemos como paleontologia, que são estudos de fósseis que foram documentados através da existência. Claro que muitos foram extintos, mas aí, claro, nós estamos falando de achados em que determinados animais, em determinadas horas e posições, determinados locais e posições geográficas determinam também a sua anatomorfofisiologia. Mas o homem descende do macaco? Quem disse isso? Darwin nunca afirmou isso. Ele preocupava em esclarecer o fato de que todas as espécies viventes... É muito engraçado, né? Todas as espécies viventes. Tá, mas vamos lá. Por quê, professor? Essa frase está errada? Calma aí, estou conversando comigo mesmo, meus queridos estudantes. Todas as espécies viventes, incluindo
inclusive o homem, teriam surgido por meio de um longo processo de evolução a partir de seres que o antecederam. Mas ele nunca falou de macaco. Agora tá, ponto, está claro. É que eu dei uma bugada aqui quando eu li assim. Bota aqui na tela, meu diretor. Bota na tela, diretor! Olha só, meus queridos, deixa eu estar valendo aqui, eu dei uma bugadinha. Quando eu li isso aqui, ó. Todas as espécies viventes. Mas, professor, se a gente está falando de evolução, é das espécies viventes? Também. Aí não vamos falar de espécies não viventes, pelo amor de Deus. Está correta a frase, é viventes. É porque nós só estamos falando de nós. Seres vivos, animal e vegetal. Mas eu estou falando também de o quê? Dos fatos que nós sofremos ação do ambiente, lembra? Globo. O eixo de Greenwich, a latitude, longitude, se está acima, se está abaixo dos trópicos de Capricórnio. Nós, todos os seres viventes, passamos por transformações, modificações adaptativas por causa do ambiente. Só que como nós também temos uma anatomorfofisiologia diferente, populacional, graças ao quê? Ao ambiente. O ambiente, quando eu falo, eu não estou falando dos seres vegetais. Eu estou falando dos fatores abióticos, que aí é o não vivente. Os fatores abióticos, professor, água, temperatura. Só vou botar esses dois aqui. Temperatura, então nós temos aí regiões frias, regiões quentes, regiões que têm temperatura intermediária, que isso afeta o comportamento dos seres vivos de origem animal e vegetal. As moléculas que nós inalamos, maior ou menor quantidade de disponibilidade de oxigênio, isso altera também os processos morfofisiológicos. Exemplo, professor, se você mora em um local que tem disponibilidade de oxigênio, a sua capacidade de hematose é maior ou menor em relação às pessoas que não vivem naquele ambiente. Por isso que nós temos pessoas que são exímios nadadores, porque fazem apneia. Então, pessoas que conseguem segurar o oxigênio por mais tempo, em um caso de necessidade, é crucial para a sobrevivência. Ou pessoas, ou vegetais, que têm a capacidade de processo de fixação de carbono, fixação de oxigênio, e isso vai interferir no seu processo de produção de fruto, de desenvolvimento de massa verde. Então, esses seres, que não são seres, esses fatores abióticos também evoluem, essas moléculas. Por isso que não está errado aqui o contexto quando a gente fala só de vivos. Tem que tomar muito cuidado aqui no processo evolutivo quando nós falamos de seres vivos e o processo evolutivo que ocorre na sua anatomorfofisiologia. Quando a gente não fala dos fatores abióticos, tem que tomar cuidado. Só para poder esclarecer isso aqui que me deu uma bugada. Ok, diretor, joga na tela. Então, nós vamos aqui, ó. Jean-Baptiste Lamarck. What is this? Who's that, teacher? Esse cabrinho aí, ele que é um francês que lá, né, propôs o título, né? Ele tem o título de cavaleiro, mas ele propôs a lei do uso e desuso, aonde ele, através das suas observações, né, realizou aí algumas comparações pelos primeiros cientistas fixistas, né, em relação ao processo de adaptação, professor, que também deu os conceitos que acreditava que a lei da geração espontânea, a escala, né, do processo evolutivo. Também observou-se aí, ó, a primeira teoria que é abrangente da evolução, Lamarck. Nós observamos a lei do uso e desuso proposto por ele, que é a clássica, né? Quando ele pega e fala
Nesse processo de adaptação, um ou mais órgãos são mais usados do que outros. Então ele falava assim, que quanto mais você usa um determinado órgão ou estrutura morfofisiológica, ela se desenvolve na sua descendência. No processo adaptativo, quanto mais você usar, melhor para os seus descendentes, como o pescoço da girafa. Então a girafa esticava o seu pescoço em uma determinada geração que possibilita as outras gerações apresentarem um aumento nesse pescoço. Era o que ele falava. Por isso que existem girafas. Professor, como é que ele explica a diferença do tamanho de pescoço de uma girafa para outra? Por causa das gerações. Gerações que usavam mais esticar o pescoço para alcançar arbustos mais altos passavam essa informação. Gerações que não usavam também ficavam com tamanho mediano. Então, a diferença no tamanho do pescoço é em relação à geração. Claro, pessoal, que isso aí não durou muito tempo. Através da proposta de quem? De Darwin. Como é que ocorreu esses processos, professor? Onde nós temos aí adaptações e variações. E aí tem algumas críticas da teoria de Lamarck, que necessitava do processo adaptativo através de uma determinada reação. Como? Além disso, nem sempre o uso de determinados órgãos realiza o processo de quê? Transmissão, que a gente chama da hereditariedade. Esse possível, que não é o que é transmitido só porque você usou ou você deixou de usar. Então, a teoria de Lamarck influenciou os estudiosos do processo evolucionistas, mas foram refutados por Charles Darwin. Na terceira edição da Origem das Espécies, né, Darwin chegou a elogiar o pesquisador. Mas quem foi esse Charles Darwin? Foi um grande naturalista e autor da importante obra Biologia, intitulada A Origem das Espécies. Professor, o que Charles preconizava? Charles Darwin mostrou-me interessado pela natureza e por todos os fenômenos que ocorriam nela. Quando a gente fala natureza aqui, galerinha, são as relações, as interações entre todos os seres vivos, que nós vamos chamar bióticos. Bióticos são todos os seres vivos, biótico, todos os seres vivos, de origem animal e vegetal, tá bom? E também seres microscópicos, que existem os microscópios que a gente não enxerga. Esses são os seres vivos. Relacionados esses são os bióticos. Eles têm uma interação com quem? Com os abióticos, que é a água, a temperatura, matéria, moléculas que estão aí suspensas, oxigênio, nitrogênio, carbono, dióxido de carbono. Essas moléculas influenciam. A interação entre elas é o que Darwin chama de natureza. Natureza, para Darwin, não é isso aí que a gente abre a janela, olha a natureza. Não, ele vê a interação dos seres bióticos e abióticos, que, óbvio, constitui o quê? Todo esse ambiente que nós estamos. Natureza. Ok, entendi, professor, entendi. E o que foi que ele propôs, né? Que ele fez viagens, ele viajou aí, claro, financiado, tudo isso tem um financiamento. Professor, os bastidores do financiamento da pesquisa de Darwin, pergunta para o professor de história, ele vai explicar melhorzinho. Então ele chegou também, viu aqui, ó, aportou no Rio de Janeiro, né? Em 1832. Cara, isso que eu chamo de eternidade. O cabra, dá um time aí, meus queridos estudantes.
Darwin, vamos aqui, ó. Vamos voltar uma lâmina. O que é eternidade para o senhor, professor? Ah, coisa muito... Vem cá, computador. Aí. Só um minuto. Just aqui. Naquela marca, né? Deixa eu estar atrás aqui do... Pum. Aqui. Darwin, né? Darwin começou seus estudos, pessoal. E aí, ó, Charles Darwin nasceu dia... É aqui que eu queria achar, ó. Para falar certinho para vocês. Isso que eu chamo de eternidade. Charles Darwin nasceu dia 12 de fevereiro de 1809. Por que eternidade? Porque, meu querido, se tu quiser passar no Enem, se tu quiser fazer medicina, tu tem, pelo menos tem que saber quem foi esse cabra. Caindo ou não caindo. Qualquer coisa que envolva genética, evolução. Isso é, até hoje esse cabra está aqui, a gente está falando dele. Não é interessante isso? Isso é eternidade. Entendi, prof, entendi. O que Charles Darwin propôs quando chegou aqui no Brasil? Lá em 1832. Pessoal, ele propôs, né, um processo evolutivo por adaptação, o que for a seleção natural, o ambiente, que a gente chama de natureza, ela é a estrutura que vai promover se aquele determinado indivíduo de origem animal ou vegetal está apto ou adaptado às diversidades que possam ocorrer durante esse processo que ele está aqui no ambiente. Se ele conseguir suportar essa adversidade, ele consegue o quê? Proliferar e transmitir esse conhecimento através da sua genética para os seus descendentes, e esses seus descendentes vão conseguir chegar à fase reprodutiva, fechando o ciclo, mantendo e transmitindo as suas informações. Então, eles estão adaptados. Tá? Para Darwin, só está adaptado aquele que consegue chegar à fase adulta reprodutiva e transmite essa informação, dando condições para que os seus descendentes permaneçam, tenham essa adaptabilidade. Então, quando falou lá, ó, da girafa, vamos refutar, então, Lamarck. Qual é a diferença de Darwin assim, para Lamarck em relação à girafa? Olha aqui esse daqui, ó, uma comparação de Darwin e Lamarck. Lamarck falava, a girafa esticava seu pescoço para alcançar os galhos mais tenros, mais novos, logo com melhor qualidade de nutrientes. Então ela esticava. Quanto mais ela usava o pescoço, isso passava para sua descendência. Tudo bem? Tudo. E Lamarck falava, por que tem maior e menor pescoço? Porque algumas gerações usavam mais e outras gerações usavam menos. Darwin falou, não. Como assim não? Não. Os indivíduos, as girafas, de pescoço longo, existiam girafas de pescoço curto. As girafas de pescoço longo conseguiam comer em árvores baixas e árvores altas. Quando acabavam as árvores baixas, elas ainda conseguiam comer de árvores altas, arbustos altos. E as girafas baixas não conseguiam alcançar. Então elas ficavam o quê? Não é que elas morriam de fome. Elas não iam ter o quê? Nutrientes para melhor desempenho e fugir do predador. Nutrientes para que melhore o sistema imunológico e se tiver... Pessoal, se tiver friagem, por exemplo, se eu como, eu tenho nutrientes, eu tenho uma camada de gordura, baixou a temperatura. Pessoal, quando baixa a temperatura, aumenta a temperatura, primeira coisa, sistema respiratório. Ou você fica rouco, ou fica fanho, ou fica com coriza. É o sistema imunológico reagindo. Então, se a girafa come e se alimenta bem,
alterações climáticas não afetam o seu sistema imunológico. E aí, como elas não conseguiam obter alimento, porque está num ambiente que muda a temperatura. E aí, se não tem muito nutriente, fica fraca. E aí os predadores não são besta. Predador corre atrás da onde? Dos novinhos, dos mais fracos. Agora, se eu sou jovem e como bem, eu consigo correr mais rápido. Não é não? Estou mais esperto, mais atento. E aí o que Darwin falava? Essas girafas de pescoço grande comiam tanto do arbusto baixo, e aí eram fortes, reproduziam e transmitiam isso para os seus descendentes. E estão aí até hoje. E as de pescoço curto? Morriam. Professor, tudo bem, mas tem girafa que tem pescoço curto. Ainda. Não era para ter. Era para ter girafa tudo uniforme, não é? É porque na natureza... Como é que Darwin explicava isso? Darwin explicava assim, na natureza, tu não manda no teu coração. A girafa de pescoço longo era só para cruzar com girafa de pescoço longo, mas não, ela vai lá e cruza com girafa de pescoço curto. E aí o material genético, meu querido, não adianta. E outra, ele fala assim, a girafa de pescoço curto, se ela quer sobreviver, ela vai para ambientes que têm arbustos mais baixos para que ela possa manter a qualidade genética. Não que ela usou e esticou, entendeu? Ai, é lindo isso. Para frente, agora reto. Então, meus queridos, não só com as girafas, mas com todos os seres vivos de origem animal e vegetal, o que Darwin fala? O que é estar preparado, apto, adaptado? Quando ele consegue chegar à fase de reprodução. Se ele chegou na fase de reprodução, é porque ele tem características genéticas melhor do que os seus ancestrais, aonde ele consegue uma melhor nutrição. Quando ele consegue melhor nutrição, melhor percepção, desenvolvimento de ideias, desenvolvimento de segurança. Como assim, professor? Durante os processos evolutivos, alguns grupos populacionais perceberam que o processo de proteção garante com que indivíduos que não tenham tanta capacidade possam sobreviver. Isso através de eventos do qual ele chama do processo evolutivo de percepção individual entre as espécies, o que mantém constante o número de indivíduos aqui. Professor, em relação aos outros organismos que atuam durante o processo da seleção natural, ele fez aí observações e experimentos com algumas aves. Então, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Aqui, meu diretor, back with me. Quando a gente vai dar uma lida, né, na evolução das espécies e como ocorreu esse processo, sempre Darwin está fazendo os seus experimentos com pássaros, borboletas, né, répteis, aves, répteis, e quando ele faz borboletas, quando ele faz essas observações, ele transpõe para os seres humanos. Transpõe essas observações do processo evolutivo. E só como ocorreu esse processo de transposição. Transpõe tudo que é estudado em outros reinos, tem o reino animal, transpõe para o reino vegetal. Dentro do reino animal, nós temos aí observações realizadas em répteis, observações realizadas em aves, observações realizadas em mamíferos, observações realizadas e vão transpor para nós. Aí nós vamos ter uma aula somente dos seres humanos, como ocorreu esse processo.
Tá bom? Na tela, meu diretor. Também ele fez essas observações com os tendilhões, né? Aonde conclui isso ali, deu o neodarwinismo. A teoria sintética da evolução ou neodarwinismo foi formulada por vários pesquisadores, tomando como essência as noções de Darwin sobre a seleção natural, incorporando noções atuais de quem? Do conhecimento genético. Lembra na primeira aula da One? Na primeira aula estávamos falando ali, pessoal, falamos sobre os conceitos genéticos, de quando Gregory Mendel tem acesso aos estudos realizados por Darwin e ocorre no neodarwinismo a incorporação das primeiras e da segunda lei mendeliana que favorece, então, o processo evolutivo o processo evolutivo da anatomofisiologia dos seres humanos. É essa palavrinha mesmo. Claro que todo esse processo tem a sua carga genética, onde a evolução é a realidade da transformação em estatística. Então, o que significa isso? Com os conhecimentos de Darwin e os conhecimentos de Mendel, fez-se um cálculo estatístico. Q ao quadrado é igual a NQ e P é igual a RQ. Que se tiver um igual ao outro, está constante a evolução. A gente vai ver essa aula. Tem uma aula, um cálculo matemático, que quando P é igual a Q, a evolução está constante. Se não for igual, algum fenômeno aconteceu, então nós temos alguma alteração naquela população. O que o senhor está falando, professor? É uma aula que ainda vai vir. Tá bom, vamos lá. Já estou me adiantando. Por isso que eu não posso dar aula sozinho. Olha só. Qual é o próximo passo evolutivo dos seres humanos? Qual é o próximo passo que está esperando? O próximo evento evolutivo? Não. Sabe qual é o próximo evento? É nascer. Já deve ter nascido. Já deve ter morrido e ninguém sabe. Por isso que hoje, quando alguém morre, tem que fazer a biópsia. Não é por isso, tem outras coisas também, né? Quando nasce a pessoa que não tem mais o quê? Não serve para nada, ele tem que sumir. Então o próximo passo é quando ele some. Ele não é mais expresso, ele ainda está sendo expresso, mas não tem função. A única coisa que ele faz é o quê? Uma bela de uma infecção na pessoa. Isso acontece na juventude e é risco alto quando acontece no adulto. Então, o primeiro passo evolutivo que fala assim, ocorreu um evento, nasceu um homem, ou a mulher, né, sem essa estrutura. Isso já é esperado no cálculo matemático evolutivo proposto pelo neodarwinismo, não existe, Jefferson, que são os conceitos darwinianos juntos com os conceitos mendelianos. Ai, meu Deus. Nossa, não. Então, com isso, pessoal, nós temos, claro, para isso ocorrer, temos as mutações. Claro que as mutações existem, as recombinações, as seleções, migrações, para que a gente possa entender. E alguns efeitos geológicos nós chamamos de isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo. Que quando surgem as novas espécies. Isso aí é interessante. Para mim, meu diretor, mas meus queridos, fica preocupa não. Daqui a pouco o tio volta para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Se ficou alguma duvidinha, a gente sana na próxima aula. Tchau!